Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. No episódio anterior, Shadow completou o julgamento do Deus do Julgamento e recebeu a Lâmina do Julgamento, uma arma primordial que podia arrastar pecadores para a Terra do Julgamento. Enquanto isso, as memórias da vida passada de Yuna começaram a voltar. E naturalmente, ela imediatamente causou outro desastre ao liderar sua guilda para uma luta fracassada contra um chefe. Esse erro fez com que ela fosse expulsa da guilda. Não porque ela falhou, mas porque lidou com o fracasso como Yuna. Depois que Shadow limpou essa bagunça, um novo caso apareceu em Jiangai. Várias garotas estavam desaparecendo. Então, com a ajuda de Sombra Fantasma, ele rastreou o culpado até um bar de coquetéis isolado. Vamos continuar. A garota estava amarrada, amordaçada e tomada pelo medo enquanto via algo horrível se desenrolar diante dela. Um homem estava por perto, já manchado pelo que havia feito com outra vítima. A cena era tão perturbadora que até o ar dentro daquele prédio parecia errado. Ela só conseguia chorar através da fita que cobria sua boca. Não conseguia se mover, não conseguia pedir ajuda. Só conseguia encarar enquanto o assassino se virava lentamente em sua direção. Quando percebeu que ela estava acordada, ele agiu quase como se estivesse se divertindo. Perguntou por que ela parecia tão assustada e falou com ela como se fossem velhos amigos se reencontrando depois de muito tempo. O que era impressionante, sinceramente, porque a maioria dos velhos amigos não costumava se reencontrar dentro de prédios abandonados com uma cena de crime no chão. Então o assassino se aproximou e percebeu que ela estava tentando desesperadamente dizer alguma coisa. Com um sorriso cruel, arrancou o pano da boca dela e perguntou o que ela queria dizer. No momento em que sua voz voltou, ela gritou com ele. Chamou-o pelo nome. H.O. Kibin. O que ele achava que estava fazendo? Ela gritou que ele era uma fera e o acusou de matar Vei-Vei. Sua voz tremia de horror. Mas o homem não negou nada. Em vez disso, seus olhos brilharam em vermelho, e uma aura vermelha girou ao seu redor enquanto ele explicava a verdade por trás de sua loucura. O jogo abandonado por Deus tinha lhe dado uma classe oculta chamada Carniçal, a única classe oculta dentro do ramo guerreiro. Essa classe lhe dava uma fome terrível todos os dias. Comida normal já não o satisfazia, e a única forma de acalmar essa fome era se alimentar de suas vítimas. Pior do que isso, sua classe também aumentava seus atributos através do mesmo ato. Então, basicamente, o jogo tinha lhe dado uma classe de monstro, e este homem imediatamente tratou a moralidade como uma configuração opcional. H.O. Kibin avançou em direção a Endo Xiaoya e se preparou para machucá-la em seguida. A garota aterrorizada implorou para que ele parasse. Lembrou de que ele uma vez havia afirmado gostar dela, esperando que talvez até um monstro ainda tivesse uma memória humana dentro dele. Por um momento, ele congelou. Então sua obsessão se transformou em raiva. Ele disse a ela que ela sabia o quanto ele havia sido dedicado, mas que nunca o havia olhado da mesma forma. Na mente dele, toda a atenção dela sempre havia pertencido a Kai, e esse pensamento o levou completamente à loucura. Ele a jogou no chão com raiva. Xiaoya chorou enquanto suas mãos permaneciam amarradas atrás das costas. Mesmo naquele estado indefeso, ela ainda o chamou de nojento. Disse que o comportamento dele, suas piadas grosseiras e a forma como tratava as mulheres sempre haviam deixado as pessoas enojadas. H.O. Kibin explodiu em negação. Alegou que só bebia com colegas de trabalho às vezes, contava algumas piadas sujas e passava dos limites com funcionárias, como se isso de alguma forma o tornasse inocente. O homem descreveu uma lista inteira de assédio no trabalho e depois agiu ofendido por as pessoas não gostarem dele. Totalmente normal. Então sua raiva ficou mais sombria. Ele começou a ameaçar a garota em defesa de uma forma que deixava claro que pretendia levar seu tempo com ela antes de matá-la. Ela só conseguia chorar e dizer o quanto ele era doente. Isso o deixou ainda mais furioso. Ele gritou que, se ela preferia morrer a se submeter a ele, então estava acabada. Mas justamente quando a situação chegou ao pior ponto, a porta do prédio abandonado rangeu ao se abrir. H.O. Kibin se virou instantaneamente para a entrada e exigiu saber quem estava ali. Xiaoya, ainda no chão, usou a pequena chance para gritar por ajuda. Ele a chutou e ordenou que ela calasse a boca. Então uma voz ecoou das sombras. Sombra Fantasma o havia encontrado.
Ela disse calmamente ao seu mestre que aquele era o culpado. Sua voz soava enojada, especialmente depois de ver os restos no chão e o que ele estava tentando fazer com a garota sobrevivente. Então ela perguntou se deveriam capturá-lo vivo e entregá-lo às autoridades. Shadow, ainda escondido na escuridão, deu uma resposta mais fria. Não havia necessidade. Apenas mate-o. O assassino começou a entrar em pânico. Ele ouvia vozes ao seu redor, mas não conseguia ver ninguém. Suor escorreu pelo seu rosto enquanto gritava para quem estivesse escondido sair e parar de brincar com sua mente. Sombra Fantasma apareceu imediatamente atrás dele e o atingiu com sua corrente rosa. Ela respondeu à exigência dele como uma assassina educada com atendimento ao cliente perfeito. Como desejar. Mas os atributos do carniçal eram muito mais altos do que o esperado. Energia vermelha se reuniu ao redor de seu punho, e ele se virou com uma velocidade aterrorizante. Ele ativou o golpe esmagador e esmagou Sombra Fantasma contra o chão com força suficiente para rachar o piso abaixo dela. O impacto foi brutal. Sombra Fantasma sentiu imediatamente a força por trás do golpe. Por um segundo, pareceu que o homem poderia realmente ser perigoso. Então Shadow apareceu atrás dele. Nosso garoto olhou para o assassino com interesse frio e notou que seus atributos eram incomumente altos. Isso significava que o homem já havia feito muitas vítimas. O assassino ficou rígido. A voz atrás dele fez seu sangue gelar. Ele se virou em choque e imediatamente reconheceu a pessoa parada ali. Shadow. O assassino não conseguia entender como esse homem mascarado sabia seu nome real. Mas não teve muito tempo para pensar nisso. Um corte branco brilhou pela sala. Em um golpe limpo, Shadow sacou a lâmina do julgamento e derrubou Gal Kibin. O sistema reagiu imediatamente. Anunciou que qualquer pessoa morta pela lâmina poderia ter sua alma arrastada para o espaço do julgamento para ser julgada. Então perguntou se ele queria deter o criminoso. Com as costas viradas e a expressão fria, nosso garoto deu a ordem. Deter. O espaço se dobrou ao redor do cadáver. 2 portais distorcidos se abriram atrás dele, e o corpo de Kibin foi puxado para a terra do julgamento. O sistema confirmou que o criminoso havia sido detido. Ele encarou as distorções se fechando e pensou na coincidência. Não esperava que o assassino fosse Gal Kibin. Esse homem não era apenas algum criminoso aleatório. No mundo real, o homem havia sido o chefe de Kai e Yang Xiaoya, e, aparentemente, ele havia sido exatamente o tipo de chefe que todo mundo rezava para nunca encontrar. Ele gritava com as pessoas, roubava o crédito pelas conquistas de sua equipe e jogava a culpa nos outros sempre que os projetos davam errado. Quando o jogo abandonado por Deus havia sido lançado pela primeira vez, ele até havia ligado para Kai para ameaçá-lo, agindo como um cãozinho de estimação se escondendo atrás do poder de outra pessoa. Kai havia presumido que um perdedor daquele tipo teria morrido cedo no jogo. Em vez disso, esse parasita de alguma forma teve sorte e obteve a classe oculta carniçal. Se Shadow não o tivesse eliminado ali, esse monstro teria continuado matando livremente, assim como havia feito em sua vida anterior. Ao mesmo tempo, Sombra Fantasma lentamente se levantou do chão. Ela se desculpou com seu mestre e admitiu que Kibin a pegou desprevenida. Ele não a culpou. Ele disse a ela que bastava que ela estivesse segura. A classe do assassino tinha um potencial de crescimento aterrorizante, então era compreensível. A garota assassina então percebeu que o corpo havia desaparecido. Nosso garoto simplesmente disse que já havia cuidado disso e ordenou que ela desamarrasse a sobrevivente. Xiaoya ficou sentada ali sem palavras, tremendo por tudo o que havia acontecido. Ela tinha visto seu agressor ser morto em um instante, viu o corpo dele desaparecer em um espaço distorcido, e agora o salvador mascarado à sua frente parecia ter acabado de terminar uma pequena tarefa. Sombra Fantasma ajudou a se levantar e gentilmente a libertou de suas amarras. Ela disse à garota que agora estava segura e a ajudou a andar. Yang Xiaoya agradeceu baixinho aos dois. Enquanto isso, Shadow enviou uma mensagem para a Capitã Eva imediatamente. Disse a ela que o culpado havia sido resolvido e deu o endereço. Havia um corpo na cena e uma sobrevivente que precisava de ajuda. Eva respondeu quase instantaneamente.
Ficou chocada com a rapidez com que ele havia resolvido o caso e brincou que não esperava que ele também fosse um detetive tão bom. Aparentemente, agora ele era assassino, líder de guilda, cavaleiro de dragão, juiz e unidade criminal de meio período. Nesse ritmo, as autoridades poderiam muito bem lhe dar um escritório e uma máquina de café. Xiaoya então agradeceu diretamente a ele. Disse que ele a havia salvado de novo. Ele apenas levantou uma mão casualmente, ainda de costas para ela. Disse que não era nada. Então ordenou que Sombra Fantasma ficasse com ela até as autoridades chegarem, enquanto ele partiria primeiro. Um momento depois, desapareceu nas sombras. Xiaoya o viu desaparecer. Então um pensamento silencioso surgiu em seu coração. Até a forma como ele acenava parecia a mesma. Ela já suspeitava que o Salvador mascarado era Kai. E depois do que acabará de ver, essa suspeita só ficou mais forte. Em sua mente, ela agradeceu a Kai pelo nome. Então ela se virou para a Sombra Fantasma e disse suavemente que seu mestre era, na verdade, uma pessoa muito gentil. Gui Ling congelou. Aquele comentário claramente a surpreendeu. Ela se virou para Xiaoya e perguntou como ela sabia disso. Enquanto isso, longe do prédio abandonado, a cena mudou para a Terra do Julgamento. Uma luz azul apareceu dentro do labirinto abaixo, e outra luz brilhou na plataforma flutuante acima dele. O homem condenado acordou sentado em uma grande cadeira de julgamento, com as mãos amarradas atrás das costas. No começo, estava confuso. Então percebeu que ainda estava consciente e riu, achando que havia sobrevivido à morte. Ele imediatamente começou a xingar Shadow e prometeu que, quando devorasse pessoas suficientes e aumentasse seus atributos ainda mais, definitivamente se vingaria. Este homem recebeu um segundo de consciência e usou isso para fazer uma confissão em Cedrun na cadeira do julgamento. Eficiência incrível. Bem acima do labirinto, Shadow o encarava de cima a partir da plataforma flutuante. Então começou o julgamento. Um portão enorme se abriu diante da cadeira de Kibin. Atrás dele havia um vazio estrelado. Fios pretos e brancos avançaram em sua direção, envolveram seu corpo, ergueram-no da cadeira e o arrastaram em direção ao portão. O sistema começou a ler suas memórias. Evidências apareceram uma peça de cada vez. Registro criminal após registro criminal emergiu no espaço do julgamento. Shadow observou as memórias projetadas através do portão. Então sua expressão mudou. Ele franziu a testa, porque entre aquelas memórias, viu algo inesperado. Em uma memória, uma jovem garota foi abatida. Depois que o carniçal terminou com o corpo, uma figura encapuzada apareceu diante dele. Kibin limpou a boca e perguntou quem era o estranho. O estranho disse que queria trabalhar junto. Então se ajoelhou ao lado da garota morta e tocou o corpo com uma mão queimando em aura vermelha. Disse ao assassino que, toda vez que matasse alguém, deveria contatá-lo antes de se desfazer do cadáver. Se o homem encapuzado pudesse tocar o corpo primeiro, pagaria a ele 10 anos de vida útil. Depois disso, ele poderia fazer o que quisesse. Kibin sorriu imediatamente. Vida útil grátis era tudo o que precisava ouvir. A figura encapuzada acrescentou mais uma condição. O nível de mortes do homem da classe carniçal já era perigosamente alto, então o alertou para não morrer. Se conseguisse elevar seu nível de mortes a 10, o homem encapuzado acrescentaria mais 100 anos como bônus. Kibin aceitou sem preocupação. Agiu como se nada pudesse matá-lo. Então o estranho saiu atravessando a parede. Shadow observou a memória com uma expressão séria. No momento em que o homem tocou o cadáver, uma estrela se acendeu em seu braço. Isso fez nosso garoto se perguntar se a classe era relacionada a cadáveres. Então nosso garoto se concentrou na forma como a figura encapuzada atravessou a parede. Luz verde o cercou durante o movimento. E foi então que ele percebeu o que estava vendo. Aquela era a habilidade caminhante de almas de Zuma. Mais uma claramente havia morrido durante a incursão da florada do pesadelo amaldiçoado. E caminhante de almas deveria ser a única classe oculta de seu tipo. Então, se o homem encapuzado havia usado aquela habilidade, a conclusão se tornou óbvia. Essa pessoa podia obter habilidades de cadáveres.
Ele de repente conectou a memória a tudo mais que havia acontecido. O homem encapuzado havia mencionado níveis de mortes. A guilda Deus da Guerra em Nanil estava matando indiscriminadamente. Ketir e os remanescentes do Salão do Dragão Negro haviam entrado em estranhos estados berserk com aura vermelha e olhos vermelhos. Zuma. Guilda Deus da Guerra. Salão do Dragão Negro. A habilidade de cadáveres. A profecia do adivinho. Tinha que haver uma linha conectando todos eles. Então caiu a ficha. Theodor. Todos estavam conectados a Theodor. Shadow lembrou que não havia usado maldição florescente no corpo de Theodor depois de lidar com ele. Havia deixado o cadáver no avião e permitido que fosse levado de volta em direção ao país M. Agora tudo fazia sentido. Esse cara misterioso era do país M. Ele havia obtido a habilidade de necromante de Theodor a partir de seu cadáver e vindo para Daxia. Essa pessoa estava reunindo poder em segredo, roubando habilidades dos mortos e unindo diferentes facções para usá-las contra Daxia. Ou, mais importante, estava fazendo tudo isso para lidar com ele. Com Shadow, ainda assim, nosso garoto não ficou impressionado. Com sua taxa atual de crescimento, ele nem considerava aquele inimigo oculto digno de entrar em seu radar. Eles estavam jogando xadrez de conspiração enquanto ele subia de nível como se o sistema tivesse dado privilégios de administrador a ele por acidente. Ainda assim, uma pergunta o incomodava. Eles estavam tentando mesmo invocar o executor? Todo esse farming de nível de mortes apontava para isso. Com certeza, essa era a única explicação possível. Em sua vida passada, ele havia visto o que acontecia quando a contagem de mortes de um jogador crescia demais. Um maníaco havia matado centenas de pessoas em uma vila inicial e elevou sua contagem de mortes a 500. O executor do sistema apareceu e o eliminou instantaneamente com um só golpe. Depois continuou em ordem, apagando todos os jogadores com contagem de mortes acima de 100. Era uma mecânica de punição incorporada ao jogo para pessoas que não conseguiam parar de matar. Shadow entendeu a parte importante. Enquanto sua própria contagem de mortes ficasse abaixo de 100, o executor não poderia tocá-lo. E sua pilha atual de mortes ainda era 0. Para elevar sua pontuação de mortes a esse nível, ele precisaria matar centenas ou até milhares de pessoas. Seus inimigos deveriam saber que não havia como ele massacrar casualmente tantos jogadores sem motivo. A menos que planejassem forçar a situação. Talvez estivessem dispostos a enviar pessoas para morrer de propósito, só para que as mortes fossem creditadas a ele. Isso significava que um grupo maior estava trabalhando nas sombras. E agora ele precisava ficar de olho neles. O sistema finalmente completou a leitura das memórias. Múltiplas evidências foram extraídas. A condenação foi confirmada. H.U. Kibin, que havia sido arrogante apenas momentos antes, agora estava chorando e implorando por misericórdia. Depois de confirmar que o homem era realmente culpado, os atributos base da lâmina do julgamento aumentaram em 6%. Então o sistema perguntou se ele queria executar o condenado. Kibin implorou ainda mais. Alegou que não tinha rancor dele e perguntou por que ele tinha ido atrás dele. Ofereceu vida útil, equipamentos, tudo o que tinha. Mas o rosto de Shadow mergulhou na escuridão, com apenas seu olho dourado brilhando através das sombras. Ele disse uma palavra. Execução. Energia cinza engoliu a cadeira de Kibin. O espaço ao seu redor começou a se dobrar mais uma vez. Um momento depois, ele abriu os olhos em outro lugar. Estava amarrado a uma cadeira simples dentro da mesma casa abandonada onde costumava se esconder. Então ouviu uma porta se abrindo. Então imediatamente olhou naquela direção para ver quem era. 3 jovens garotas entraram com sorrisos no rosto. Uma das garotas cumprimentou Kibin de forma fofa. Mas o rosto do assassino ficou branco. Ele as reconheceu imediatamente. Vei. Azen. Mei. As garotas que havia matado. Não conseguia entender como elas estavam de pé diante dele. Ele já havia tirado a vida delas. Mas as garotas sorriram e disseram a ele que, sim, elas também se lembravam. Por isso haviam voltado. Só por ele. Então seus olhos ficaram vermelhos.
Suas bocas se abriram como carniçais, e disseram a ele que era a vez delas. A punição começou. Para o YouTube, vamos apenas dizer que Gal Kibin experimentou o exato horror que havia imposto às suas vítimas. Porque quando elas terminaram, tudo o que restou na cadeira foram ossos. Basicamente eu depois de pedir asinhas no KFC. Mas nem isso foi suficiente. O espaço do julgamento restaurou. Ele olhou para seu corpo com lágrimas nos olhos. Não conseguia entender como havia sido trazido de volta daquele jeito. Então a porta se abriu de novo. As garotas voltaram de novo. E o ciclo começou de novo. Sem fuga. Sem misericórdia. Sem botão de reset para salvá-lo. Lá embaixo no labirinto, seus gritos ecoavam enquanto Shadow observava de cima. O sistema anunciou que o condenado a Gal Kibin permaneceria no espaço do julgamento para sempre, preso em um ciclo interminável de tormento eterno. Nosso assassino favorito olhou para baixo e entendeu calmamente como era o verdadeiro julgamento. Então ele deu a avaliação mais simples possível. Legal. Logo depois disso, Shen Wumin enviou uma mensagem urgente para ele. Algo tinha dado errado. O médico bruxo de ossos que Shadow os havia ajudado a matar tinha soltado uma chave. Mas enquanto Shen Wumin a inspecionava, a chave explodiu de repente, e um enorme portal azul apareceu diante da guilda Cavaleiros Templários. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Shadow, por outro lado, imediatamente soube que isso era, na verdade, sorte. Disse a ele para ficar onde estava e foi para lá imediatamente. Logo, Osiris o levou até o local. Nosso garoto saltou do gigantesco dragão esquelético com as mãos nos bolsos e pousou ao lado do líder da guilda Cavaleiros Templários. O líder da guilda ficou aliviado e rapidamente perguntou o que era o portal. Shadow explicou que xamãs de ossos tinham uma chance extremamente baixa de soltar uma chave da cripta do bispo. Se outro jogador matasse um xamã de ossos e obtivesse a mesma chave, as duas chaves seriam ativadas ao mesmo tempo. O líder da guilda ficou atordoado. Nosso protagonista continuou. As chaves abriam um portal de mão dupla, permitindo que os dois lados entrassem na cripta e começassem um confronto. As duas facções competiriam lá dentro, mas nem sempre precisava ser uma luta direta. Poderia haver outras condições de vitória. De qualquer forma, apenas o lado vencedor ganharia o direito de caçar o chefe da cripta. Quando Shen Wumin ouviu que havia um chefe da cripta, perguntou imediatamente o quão forte ele era. Shadow deu a resposta como se estivesse descrevendo um monstro qualquer. Seu monstro comum de grau diamante. O pobre líder da guilda entrou em pânico. Mesmo que ganhassem o confronto, não teriam nenhuma chance de derrotar um chefe de grau diamante. Infelizmente para ele, Shadow desapareceu de repente e reapareceu atrás do líder da guilda. Era exatamente por isso que ele estava ali. Então chutou Shen Wumin direto para dentro do portal. Os membros da guilda gritaram em pânico enquanto seu líder voava através dele como bagagem de emergência. Shadow caminhou em direção ao portal, olhou para trás para todos os outros e ordenou que ficassem parados e não atrapalhassem. Eles obedeceram instantaneamente. Alguns minutos antes, dentro da cripta do bispo, o outro lado já havia chegado. Um portal azul tinha se aberto, e membros do pavilhão Asas Perseguidoras entraram na cripta. Eles eram a guilda principal de Bashu, liderada por seu mestre de guilda, Lu Zanfeng. No momento em que apareceram, os membros da guilda estavam cheios de confiança. Riram sobre matar um xamã de ossos e receber um portal de cripta grátis como bônus. Eles se gabaram de que ninguém no jogo podia enfrentá-los, especialmente com seu mestre de guilda Li. Alguns deles até afirmaram que, se o próprio Shadow aparecesse, derrubariam ele na hora. Esse foi um belo exemplo de um grupo dizendo algo que fez o universo preparar imediatamente um plano de aula. Então, Lu Zanfeng disse para pararem de se empolgar antes que atraíssem azar. Então ele começou a se aquecer, movendo-se com uma aura branca ao seu redor enquanto suas camadas de escudo se acumulavam cada vez mais alto. Os membros de sua guilda contavam empolgados. 71. 72. Então o mestre de guilda parou com os dois dedos erguidos, cercado por uma barreira clara. Os membros de sua guilda comemoraram porque ele havia acumulado 99 camadas de escudo.
Ninguém jamais havia atravessado sua defesa maximizada. Nem sequer um arranhão. O homem disse com confiança que qualquer um podia tentar. Exceto Shadow. Todos os outros estavam caminhando para uma cova. Então o sistema anunciou que o jogador Shadow havia entrado na cripta do bispo. Todos os rostos no pavilhão Asas Perseguidoras ficaram pálidos. O escudo supostamente inquebrável de Lu rachou de repente sem que ninguém sequer o atacasse. Aparentemente, dano físico não conseguia quebrá-lo. Mas dano emocional tinha sido sua fraqueza. Então o sistema anunciou que ambas as facções haviam se reunido e o portal estava fechado. O mestre de guilda congelou como uma estátua. Uma estátua suando, mas ainda assim uma estátua. Além disso, essa estátua aparentemente também conseguia falar, já que simplesmente perguntou, quem? Ele claramente esperava ter ouvido o nome errado ou algo assim. Um dos membros entrou na conversa em voz baixa e perguntou se eles realmente tinham ouvido aquele nome corretamente. Então Shen Wumin caiu no chão depois de ser chutado através do portal. Shadow entrou calmamente atrás dele. Dentro da tumba, encontrou uma guilda inteira olhando fixamente para ele. Mas, em vez de parecer surpreso ou preocupado, mal reagiu. Seus olhos permaneceram frios e vazios, como se a multidão à sua frente fosse mais um pequeno incômodo do que uma ameaça real. O pavilhão Asas Perseguidoras encarava em descrença, enquanto nosso garoto reconheceu imediatamente a situação. De todas as pessoas, o lado adversário tinha que ser a guilda principal de Bashu. E o líder deles era Lu Zanfeng, seu antigo rival. Os membros de Asas Perseguidoras olharam para Shadow, depois para seu mestre de guilda, tentando encorajá-lo. Disseram a Lu para ir pegá-lo e agiram como se ele tivesse tudo sob controle. Lu se virou com um sorriso radiante e os corrigiu imediatamente. Shadow era o número 1 do ranking. Ele havia feito a primeira limpeza de um chefe diamante e limpado sozinho o chefe de Jade. Mesmo que a guilda inteira atacasse junto, não contariam nem como aquecimento. Pelo menos esse homem tinha confiança com um cérebro acoplado. Item raro. Taxa de drop muito baixa. Enquanto isso, Shadow estudou Lu e se lembrou dele da vida anterior. O homem parecia barulhento e grosseiro por fora, mas na verdade era esperto. Sabia quando pressionar e quando recuar. Na linha do tempo anterior, Kai havia liderado sua guilda contra o pavilhão Asas Perseguidoras dentro desta mesma cripta. Os dois lados haviam sido equilibrados. Nenhum conseguia romper o outro, e o temporizador acabou se esgotando. Ninguém saiu com a recompensa. O mestre de guilda cumprimentou Shadow respeitosamente. Disse que não esperava que o outro portador da chave fosse o próprio jogador número 1 do mundo. Como as chaves haviam escolhido lados opostos, esperava que não houvesse ressentimentos. Nosso garoto ficou em silêncio por um momento. Então disse a Lu Zanfeng que ele já deveria saber que não tinha chance. Uma aura fantasmagórica verde se moveu ao redor de seu corpo enquanto seus olhos brilhavam no mesmo tom. Sugeriu rendição. Se o mestre de guilda morresse ali, a vida útil que ele soltasse não seria devolvida. Lu sorriu e admitiu que Shadow claramente havia pensado bem nisso. Ir embora custaria menos. Era escolha inteligente. Mas o pavilhão Asas Perseguidoras vinha de Bashu. Eles lutavam até o fim. Não recuavam. E, além disso, uma chance de lutar diretamente contra Shadow sem criar um rancor duradouro depois não era algo que aparecia duas vezes. Ele não podia se dar ao luxo de perder. Shadow respeitou silenciosamente esse espírito. Era exatamente por isso que o pavilhão Asas Perseguidoras havia se tornado a guilda mais forte de todo o Sudoeste. Então fechou os olhos e aceitou. Mas não ia se conter. Lu sorriu e disse a ele que era exatamente isso que queria. Enquanto isso, Shen Wumin já estava pensando na vida útil que cairia dos jogadores inimigos. Esse homem havia sido chutado para o perigo e ainda encontrou tempo para calcular lucros. Isso não era coragem. Isso era contabilidade de verdade. Como esperado de um líder de guilda. O sistema revelou as regras do confronto. A primeira regra era duelos forçados 1 contra 1. Quando um jogador desafiava outro, o alvo não podia recusar.
Durante um duelo, nenhum dos combatentes podia atacar jogadores terceiros, sair da arena bloqueada ou se desengajar até que o HP de um dos lutadores chegasse a 0. Qualquer perdedor ou infrator das regras seria expulso da cripta. Apenas um duelo podia acontecer por vez. As condições de vitória eram simples. Uma facção podia eliminar todos os jogadores inimigos ou capturar o estandarte de guerra da facção adversária e levá-lo de volta para sua própria base para uma vitória imediata. Basicamente, o jogo abandonado por Deus havia introduzido a captura da bandeira, mas com perda de vida útil como aposta. Então outra janela de notificação apareceu. Se nenhum vencedor surgisse dentro de 5 horas, a partida terminaria em empate. Todos seriam forçados para fora, e a cripta seria permanentemente selada. A facção vencedora ganharia acesso de incursão ao Mestre da Tumba, o servo fiel do Deus dos Ossos, o Arauto do Caos. Um chefe de grau diamante. Lu sorriu imediatamente. Essas regras favoreciam muito eles. Afinal, o lado de Shadow tinha apenas 2 pessoas, ele e Shen Wumin. Mas o pavilhão Asas Perseguidoras tinha uma guilda inteira. Então Lu rapidamente dividiu seus membros em esquadrões. O primeiro esquadrão desafiaria Shadow um de cada vez e o atrasaria com duelo após duelo. Eles não precisavam vencer, só precisavam atrasá-lo por tempo suficiente. O segundo esquadrão flanquearia o estandarte dele, roubaria a bandeira e a levaria de volta para a base. O plano era sólido. Então todos avançaram ao mesmo tempo. O primeiro desafiante, Rei Urso de Bashu, avançou com um sorriso confiante e emitiu um desafio de duelo. Gritou que estava indo atrás de Shadow. Naquele instante, um dardo venenoso acertou sua testa. O sistema anunciou imediatamente que Rei Urso de Bashu havia sido derrotado. Alguém atrás dele gritou em choque com a velocidade em que aconteceu. Outro desafio apareceu logo em seguida. Lista número 1 de comidas imperdíveis da rua Shunxi desafiou Shadow em seguida. Nosso garoto deu um passo à frente e disse a Shen Wumin para proteger o estandarte. O líder da guilda Cavaleiros Templários apontou para si mesmo em descrença. O chefe estava falando com ele? Antes que pudesse processar sua nova descrição de trabalho, um dos membros de Asas Perseguidoras passou voando por ele com corações nos olhos e correu diretamente em direção a Shen Wumin. Então mais membros se juntaram. Uma nuvem de poeira se formou ao redor do pobre sujeito enquanto vários homens o cercavam. Shen Wumin gritava de dentro do caos, berrando para que não tocassem em certos lugares e implorando para pararem. Shadow, enquanto isso, parecia quase nada surpreso. Aparentemente, o pavilhão Asas Perseguidoras tinha estratégias que não apareciam em manuais militares normais. Seu oponente de duelo atual tentou puxar sua atenção de volta e gritou que seu inimigo estava bem ali. Mas ele casualmente lançou outro dardo sem nem olhar. O desafiante desabou instantaneamente. As calças dele escorregaram, revelando cueca com estampa de corações, e nosso garoto calmamente se perguntou o que havia de errado com aquelas pessoas. O sistema anunciou que lista número 1 de comidas imperdíveis da rua Shunxi havia sido derrotado. Atrás dele, Shen Wumin ainda estava lutando com a multidão no chão quando outro desafiante tentou impedir Shadow de ajudar. Mas, de repente, uma luz dourada explodiu da pilha. O líder da guilda surtou. Com marcas de beijo por todo o rosto e a dignidade já em algum lugar de outra província, liberou uma habilidade dourada. Ele afastou os membros de Asas Perseguidoras e girou seu bastão boa acima da cabeça. Então assumiu uma postura heroica e declarou que ele, Valor Radiante, protegeria tudo o que importava para Shadow. Teria sido um momento poderoso, se o rosto dele não parecesse ter acabado de perder uma luta contra uma fábrica de batom. Os membros derrubados apenas riram. Um deles apontou para trás e disse que ele deveria se preocupar primeiro com o que estava atrás dele. Shen Wumin se virou e imediatamente viu o problema. Outros membros de Asas Perseguidoras já haviam roubado o estandarte deles e estavam fugindo com ele. Suor escorreu pelo seu rosto. O portador da bandeira riu enquanto corria, declarando que a bandeira era deles. Lu sorriu, sabendo que, se a levassem de volta para o lado deles, venceriam. O portador já estava comemorando, afirmando que estavam prestes a se tornar as primeiras pessoas a derrotar Shadow.
Então seu pé pisou em um brilho verde. Uma enorme explosão venenosa irrompeu. Quando a fumaça se dissipou, o homem carregando a bandeira havia desaparecido em orbes de vida útil. O estandarte caiu no chão. Seus companheiros encararam em horror. As pessoas segurando a bandeira haviam morrido para a névoa tóxica. Shadow explicou calmamente de lado que aquilo era uma armadilha tóxica. O líder da guilda olhou para ele em choque. Nosso garoto então disse a Lu que havia colocado múltiplas armadilhas tóxicas pelo campo bem no começo da partida. Elas compartilhavam seu nível de invisibilidade, o que as tornava impossíveis de detectar pelo inimigo. Uma vez acionadas, causavam explosões de atributo venenoso. Lu ficou furioso. Como Shadow estava em um duelo, Lu exigiu saber por que o sistema não o havia desqualificado por atacar outros jogadores. Nosso garoto ergueu a mão, e a forma de uma armadilha se formou em sua aura. Então explicou friamente a brecha. As regras diziam que ele não podia atacar ativamente mais ninguém. Mas eles pisaram nas armadilhas dele por conta própria. Isso não contava. Isso não era trapaça. Aquilo era ler os termos e condições antes do inimigo. Então Shadow lançou outro dardo venenoso e derrotou o próximo desafiante. Um após o outro, os desafios de duelo continuaram. Caminhante dos dois reinos Sichuan Chongqing foi derrotado. Zong avançou correndo, alegando que não acreditava que Shadow pudesse dar hit kill em todo mundo. E imediatamente provou que estava errado. Até seu companheiro bem ao lado começou a suar. Com que velocidade esse cara assassino estava dando hit kill nas pessoas como se não fosse nada? Absurdo! Mais tarde, Dragão Invencível Cortador de Tesouros o desafiou e caiu. Clube do Céu o desafiou e também caiu. As notificações continuavam aparecendo como um recibo de compras muito deprimente. Eventualmente, Lu Zanfeng se moveu. Uma aura branca o cercou enquanto avançava pelo campo. Os membros de sua guilda o chamaram, imaginando para onde ele estava indo. Uma armadilha tóxica explodiu abaixo dele. Sua guilda gritou de medo. Mas, felizmente para eles, Lu emergiu em segurança da nuvem verde, ainda correndo com seu escudo intacto. Suas camadas de redução de dano haviam absorvido a armadilha. Os membros entenderam seu plano. O mestre de guilda deles estava acionando as armadilhas invisíveis ele mesmo para que seus companheiros de guilda pudessem seguir o caminho limpo com segurança. Então um membro se perguntou por que o líder deles não simplesmente pegava a bandeira. Com sua imunidade a dano, ele poderia devolvê-la e vencer. Outro membro sorriu e disse que aquela pessoa claramente não conhecia bem o suficiente o irmão Lu. O líder não estava correndo em direção à bandeira, porque queria duelar com Shadow pessoalmente. Enquanto avançava, ele estava, na verdade, corando de empolgação. Seus membros ficaram comovidos com a cena e chamaram o duelo entre os dois de romântico. Essa guilda era muito forte, mas sua atmosfera emocional era perigosamente estranha. Enquanto Lu avançava em direção a Shadow, um dos membros de Asas Perseguidoras tentou aproveitar a oportunidade para pegar o estandarte. Disseram que não podiam deixar o irmão Lu com nada para se preocupar. Mas então alguém apareceu segurando a bandeira. Shen Wumin já estava parado ali com ela na mão, envolto em aura e encarando-os como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Ele lembrou a eles que já havia feito sua promessa. Não importa o que acontecesse, protegeria tudo ligado a Shadow. Um dos membros de Asas Perseguidoras admitiu que ele tinha nível alto e equipamentos fortes. Mas perguntou se Shen realmente achava que poderia lidar com todos eles sozinho. Shen Wumin sorriu. Quem disse que ele precisava lutar contra todos eles? Enquanto Shadow continuava derrotando desafiantes atrás dele, Shen Wumin fez sua jogada. Ele desafiou Lu Zanfeng para um duelo. O mestre de guilda congelou no meio da corrida. Claramente não esperava aquilo. O sistema anunciou que, como Shen Wumin havia entrado em um duelo, a bandeira havia sido teleportada aleatoriamente para um local próximo. O líder da guilda Cavaleiros Templários olhou para trás com um sorriso presunçoso. Ele sabia que Lu estava tentando forçar um duelo com Shadow, e também sabia que seu escudo de redução de dano era um problema sério. Então prendeu o sujeito ele mesmo. E com isso, Shadow foi verdadeiramente liberado.
Todos os membros de asas perseguidoras começaram a suar. Seus olhos brilharam em vermelho, e ele elogiou Shen Wumin por um trabalho bem feito. Os membros restantes da guilda olharam uns para os outros e perguntaram o que deveriam fazer agora. Outro respondeu da única forma honesta. O que poderiam fazer? Eles já tinham dado tudo o que tinham. Era hora de ir para casa. Então Shadow se moveu, atravessou o campo de batalha com velocidade aterrorizante, eliminando todos os jogadores restantes em uma única varrida devastadora. Corpos se transformaram em orbes de vida útil, e aura vermelha e preta atravessou a cripta. Quando o ataque terminou, ele ficou sozinho entre centenas de recompensas douradas flutuantes. Então Lu Zanfeng chamou por ele. Ainda não tinha acabado. O mestre de guilda estava de pé com sua barreira ainda ativa e uma enorme espada na mão. Na outra mão, segurava o corpo derrotado de Shen Wumin. Então sorriu e lembrou ao nosso garoto que ele ainda estava de pé. O corpo do pobre Wumin começou a se transformar em pó dourado, e orbes dourados voaram de seu corpo. O sistema anunciou que Shen Wumin havia sido derrotado. Agora restavam apenas Lu e Shadow. O desafio de duelo final apareceu. Lu Zanfeng o desafiou. Lu sorriu, seu olho brilhando em azul. Estava pronto para a luta de sua vida. Ele saltou alto no ar e preparou um poderoso golpe de espada enquanto Shadow permanecia calmamente abaixo. Anos depois, sempre que Lu Zanfeng se lembrava daquele dia, ainda sorria. Para ele, aquela batalha se tornou inesquecível. Ele havia avançado com o vento como um espadachim, usando a tempestade como sua lâmina e as nuvens como seu escudo. Ataque e defesa se fundiram. Cada avanço e recuo fluía livremente. Naquele momento, sentiu como se tivesse tocado o caminho de um verdadeiro santo da espada. Sua esgrima havia se tornado incomparável. Cada movimento continuava no seguinte sem interrupção, como uma tempestade violenta se transformando em milhares de formas imprevisíveis. Sua lâmina parecia não ter forma, mas cada rajada carregava intenção assassina. O vento uivava pela tumba. Lu se movia dentro dele como um dançarino, e cada rajada cortava as paredes de pedra até que o campo de batalha ficasse coberto de cicatrizes. Ele dançou com o vento repetidas vezes. Ninguém sabia quanto tempo passou. Eventualmente, até ele ficou exausto. Através da tempestade embaçada, finalmente viu a figura de Shadow se mover levemente. Talvez não estivesse enganado. Talvez realmente tivesse levado a si mesmo ao limite, mas toda vez que Lu se lembrava do que aconteceu em seguida, não conseguia parar de rir até as lágrimas saírem. Porque depois de toda aquela energia de espada, todo aquele vento, toda aquela dramática iluminação marcial, Shadow olhou para ele com um leve sorriso e agradeceu. Disse que tinha sido agradável. O campo de batalha inteiro havia sido destruído. Rochas estavam espalhadas por toda parte. As paredes foram talhadas e despedaçadas. O chão estava rasgado. E no fim, Shadow estava de pé acima do derrotado e machucado Lu Zanfeng, com seus clones ao lado. Foi nesse momento que agradeceu ao líder da guilda. A brisa das técnicas de vento dele era agradável. Foi realmente uma boa luta. Como esperado de seu antigo rival. O corpo de Lu se dissolveu em luz dourada enquanto orbes de vida útil apareciam ao seu redor. Nosso garoto elogiou calmamente a classe espadachim da lâmina de vento. Não era nada ruim. Com 99 camadas de anulação de dano, velocidade de ataque extrema e velocidade de movimento extrema, um jogador comum jamais conseguiria vencer Lu. Infelizmente, Shadow não era comum. Os ataques de Lu não conseguiam acertá-lo de jeito nenhum. E suas 99 camadas de escudo podiam ser despedaçadas instantaneamente por sombra da aniquilação combinada com mais de 200 golpes de lâmina relâmpago. O sistema parabenizou Shadow por vencer o duelo. O chefe da tumba estava prestes a aparecer. Do lado de fora do portal selado, Shen Wumin rapidamente enviou uma mensagem para ele e perguntou o que estava acontecendo lá dentro. Shadow disse a ele que já havia vencido e estava se preparando para lutar contra o chefe. O líder da guilda Cavaleiros Templários disse que eles não conseguiam entrar. Do lado de fora, o portal ainda existia, mas havia sido selado. Então Shen perguntou se o assassino realmente conseguiria lidar com o chefe sozinho.
Afinal, o último monstro de grau diamante, a Flor do Pesadelo Infernal, havia exigido um grupo completo de incursão. Enquanto enviava aquela mensagem, um esqueleto fantasmagórico apareceu diante de Shadow. Ele tinha 4 braços, uma enorme capa, um capuz e um gigantesco cajado sombrio. O sistema o identificou como o bispo esquelético Nibal Goden, um chefe de grau diamante de nível 20. Shen Wumin perguntou se havia algo que eles pudessem fazer para ajudar. Shadow encarou o chefe e respondeu que precisava que Shen ficasse um pouco mais quieto. O líder da guilda obedeceu imediatamente. Nosso garoto olhou para Nibal Goden com olhos vazios e focados. Em sua vida anterior, ele e Lu Zanfeng haviam desperdiçado todo o temporizador lutando um contra o outro. Ambos os lados foram expulsos antes que alguém pudesse enfrentar o chefe. Então essa também era a primeira vez que Shadow via o mestre da cripta. Ele não conhecia suas mecânicas. O bispo esquelético ergueu seu enorme cajado com as 4 mãos. Chamas rapidamente romperam da arma e choveram sobre o chão onde Shadow estava. Poeira explodiu pela cripta. Mas de dentro da fumaça, uma lâmina sombria cortou para frente. A lâmina escura, cercada por energia sombria, atingiu o chefe no olho. Nibal Goden rugiu. Então uma onda sônica vermelha irrompeu de sua testa e destruiu a lâmina. Shadow saiu lentamente da fumaça. Ele só havia usado lâmina de sombra para testar se o chefe tinha reflexão de dano ou redução de dano. Mas não esperava algo pior. O ataque não havia causado dano algum. O chefe era completamente imune. Então mudou de alvo. Ele se moveu instantaneamente e usou o corte instantâneo de sombra. Um brilho azul apareceu perto de um dos pulsos de Nibal Goden. E o bracelete naquele braço se despedaçou. Nosso garoto entendeu imediatamente. Aquele bracelete era a chave. Sua estratégia tinha funcionado. Mas no momento seguinte, uma luz vermelha reparou os pedaços quebrados. Ela rapidamente reparou e recolocou o bracelete no pulso do chefe. Shadow franziu a testa. O bracelete havia se recuperado. No segundo seguinte, Nibal Goden balançou seu enorme cajado contra ele. Shadow mal desviou com furtividade sombria, desaparecendo na escuridão enquanto o golpe destruía a parede atrás dele. Ele ativou seu escudo dourado e olhou para cima com olhos focados. Agora entendia a mecânica. Precisava destruir os 4 braceletes ao mesmo tempo. Então ativou instantaneamente Sombra da Aniquilação. Seus clones apareceram e voaram em direção ao chefe de grau diamante, cercando-o. No momento em que viu uma abertura, suas pupilas brilharam em roxo. Então ele e seus clones usaram corte instantâneo de sombra juntos. 4 cortes roxos apareceram ao mesmo tempo nos pulsos de Nibal Goden. Assim, os 4 braceletes se despedaçaram simultaneamente, e os pedaços quebrados voaram pelo ar. Shadow pousou atrás do chefe e olhou para trás calmamente. Aqueles braceletes eram selos. Mas a luta estava longe de acabar. O bispo esquelético começou a se transformar. Uma aura verde surgiu por todo o seu corpo enquanto ele gritava. Shadow imediatamente soube o que aquilo significava. Segunda fase. O monstro transformado flutuava acima dele, liberando uma imensa energia verde. O sistema o anunciou como o avatar do deus dos esqueletos, ainda um inimigo de grau diamante de nível 20. Mas algo parecia estranho. Então Shadow estreitou os olhos. Pensou sobre o deus dos ossos. Quem era esse agora? No entanto, a transformação não havia terminado. A aura verde do chefe de grau diamante de repente ficou vermelha. Os olhos do chefe brilharam, e um olho vermelho brilhante se abriu em seu abdômen. Seus braços esqueléticos se transformaram em energia sombria semelhante a um pesadelo, e um enorme domínio demoníaco caótico se espalhou pela tumba. Um medidor de caos apareceu acima de sua cabeça, já meio cheio. Ele reconheceu o status imediatamente. Confusão. O deus dos ossos era a fonte do caos. Monstros conectados a ele causavam um dano de confusão. Quando o medidor de confusão enchesse, o alvo entrava em estado berserk. O dano aumentava em 100%, e a vítima atacava indiscriminadamente todos os alvos próximos até restar apenas um.
Incontáveis equipes haviam caído para essa mecânica na vida anterior. Grupos inteiros haviam se destruído porque a confusão transformava aliados em inimigos. Mas Shadow olhou para o medidor no máximo e percebeu uma coisa. Para ele, isso era apenas um aumento de ataque gratuito. Energia vermelha de repente rompeu de seu corpo. Seus olhos ficaram completamente carmesins, e sua mente entrou em estado berserk. O chefe de grau diamante percebeu a mudança imediatamente. Num instante, Shadow avançou com olhos vermelhos arregalados e sem qualquer hesitação restante. Até o avatar do deus dos esqueletos ficou assustado. Agora o chefe estava se perguntando quem era o verdadeiro chefe de incursão. O que se seguiu foi verdadeiramente aterrorizante. Shadow desencadeou habilidade após habilidade em uma cadeia violenta. Corte instantâneo de sombra. Sombra do assassino. Lâmina de sombra. Lâmina fluente da noite escura. Lâmina carmesim. Dardo venenoso mortal. Lâmina fluente da noite escura de novo. Lâmina de sombra de novo. Pesadelo sem fim. Outro dardo venenoso. Outro corte instantâneo de sombra. Depois corte de garganta. Cada ataque se acumulou em uma sequência brutal, e o dano total chegou a quase 36 milhões. Nibal Goden, que parecia aterrorizante um momento antes, agora era apenas uma pilha de ossos assustada com um título. O sistema anunciou que Shadow havia matado o avatar do Deus dos Ossos, Nibal Goden. Ele ganhou 560 mil de experiência, 400 pontos de evolução, 228 anos de vida útil negociável, 14 peças de equipamento e 7 livros de habilidades. Uma enorme mensagem de parabéns apareceu acima dele enquanto orbes brilhantes de vida útil enchiam o ar. Então Shadow voltou ao normal. Olhou para as recompensas flutuantes com confusão e perguntou o que tinha acabado de acontecer. Porque, aparentemente, até ele tinha apagado durante a parte em que transformou um chefe de grau diamante em um teste de calculadora de dano. E é aqui que o episódio de hoje termina. Pela primeira vez, Shadow julgou H.U. Kibin e deu a ele a punição que merecia. Ele também revelou uma conspiração maior conectada a Theodore. Depois disso, entrou na cripta do bispo e derrotou a guilda mais estranha do jogo, o Pavilhão Asas Perseguidoras. E quando o chefe de grau diamante apareceu, seu próprio efeito de confusão saiu tão pela culatra que Shadow o destruiu completamente enquanto estava inconsciente. Agora nosso assassino favorito tinha novo saque e novos livros de habilidades. Mas, mais importante, agora ele estava ciente do inimigo oculto se movendo nos bastidores. Então, o que ele conseguiu do chefe? E o que ele ia fazer sobre Gao Xiaoli? Vamos descobrir no próximo episódio. Se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se para mais e conte nos comentários o que achou. Não se preocupe, conforme novos capítulos forem lançados, continuaremos trazendo novos episódios para você. Shadow não vai a lugar nenhum. Obrigado por assistir, e vejo todos vocês no próximo.